Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de genética. Hoje nós vamos ver variações da primeira lei de Mendel. É o monohibridismo sem dominância, é o tipo de herança determinada por um gene com dois alelos, mas entre os quais não há dominância. Ao contrário do que nós vimos no primeiro caso, onde também a herança é determinada por um gene com dois alelos, só que sempre um alelo domina o outro. Neste caso, não. Existe também dois alelos, mas um não domina o outro. O primeiro caso é chamado herança intermediária. Ocorre quando o indivíduo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário em relação aos dois homozigotos. Vejamos o seguinte exemplo. Na planta boca de leão, a cor da corola das flores é determinada por um par de alelos, V e B, entre os quais não há dominância. Vejam, VV homozigoto determina corola vermelha, fenótipo corola vermelha. E BB, também homozigoto, determina fenótipo corola branca. Agora, o indivíduo heterozigoto, VB, vai determinar o caráter corola rosa, que é intermediário entre os dois homozigotos. Por isso que esse tipo de herança é chamada herança intermediária. VV determina um fenótipo, BB determina outro fenótipo e o VB determina um caráter intermediário. Vejam, o rosa aqui não é uma mistura do vermelho e do branco. Ele é intermediário entre os dois. Vejamos o seguinte cruzamento. Se cruzarmos dois indivíduos puros, homozigotos, um VV, flor vermelha, com outro BB, flor branca, vamos obter na F1 todos os indivíduos híbridos, ou seja, VB, heterozigotos, que vão produzir flor rosa. Observe o detalhe abaixo. VV produz só um tipo de gameta V, BB também produz só um tipo de gameta B, e, portanto, toda a descendência da F1 neste cruzamento será constituída por indivíduos VB heterozigotos que produzem flor rosa. Agora, se nós cruzarmos dois indivíduos resultantes desta F1, ou seja, dois indivíduos VB rosa, vamos obter o seguinte resultado. Aí está, cruzando 2 rosa VB com VB, vamos ter o resultado que está aparecendo aí em seguida. O indivíduo heterozigoto VB produz dois tipos de gametas, metade V, metade B, idem aqui. Agora é só juntar gameta masculino com gameta feminino. V do pai com V da mãe vai dar VV vermelho, V do pai com B da mãe vai dar VB rosa, V da mãe com B do pai vai dar VB rosa e, finalmente, B do pai com B da mãe vai dar BB branco. Ou seja, nós vamos ter uma proporção de 1 VV, 2 VB e 1 BB, proporções genotípicas. E proporções fenotípicas, nós vamos ter 1 vermelho para 2 rosas para 1 branco, ou seja, 1 para 2 para 1. Agora, vamos fazer um exercício. Cruzando-se duas plantas boca de leão com flor rosa, resultaram 120 descendentes. Quantos desses descendentes devem apresentar flor vermelha? Vejam só, o resultado está aí. Cruzando VB rosa com VB rosa, nós temos 25% VV, 50% VB e 25% BB. Isso quanto aos genótipos e quanto aos fenótipos, porque as proporções são as mesmas. Ora, se nós temos um total de descendentes que é de 120, quantos entre estes 120 deverão produzir flores vermelhas? Flores vermelhas, 25%. Quanto é 25% de 120? Ora,
É só dividir 120 por 4 que você vai ter o total de plantas que vão produzir flores vermelhas, que são em número de 30. Muito bem. O segundo caso de herança determinada por um par de alelos, onde não há dominância, é chamado de codominância. Então, na codominância, ela também ocorre quando os indivíduos heterozigotos, para determinada característica, expressam os dois fenótipos simultaneamente. Ou seja, neste caso, o indivíduo heterozigoto vai apresentar uma mistura dos dois homozigotos. Vejamos o seguinte exemplo. Em galináceos da raça Minorca, a cor da plumagem é determinada por dois alelos, um gene com dois alelos, P e B, onde não há dominância entre eles. O genótipo BB determina plumagem branca. PP determina plumagem preta. E agora vejam o heterozigoto PB. Ele vai apresentar plumagem pintada de preto e branco, que é chamado de carijó, ou seja, uma mistura dos dois homozigotos. Neste caso, chamado codominância, o indivíduo heterozigoto é realmente, o fenótipo dele é uma mistura dos dois homozigotos. Vejamos o seguinte cruzamento. Cruzando o galo branco com galinha preta, galo branco BB com galinha preta PP, nós vamos obter uma descendência formada só de indivíduos carijós, todos PB carijó, 100% PB carijó. Agora, se nós cruzarmos PB carijó com PB carijó, galo carijó com galinha carijó, vejamos o resultado. Esses são os gametas. O gameta do indivíduo heterozigoto, nós sabemos, ele vai produzir dois tipos de gametas, metade P e metade B, 50% de cada, idem para a fêmea, e agora na descendência é só juntar os gametas, um do pai e outro da mãe. Portanto, P do pai, P da mãe, vamos ter PP preto. P do pai, B da mãe, vamos ter PB carijó. B do pai, P da mãe, também PB carijó. E B do pai e B da mãe, vamos ter BB branco. Portanto, um preto, dois carijós e um branco. Um quarto, dois quartos e um quarto. Ou 25% PP preto, 50% PB carijó e 25% BB branco. Este é o resultado do cruzamento entre os dois heterozigotos. Vamos fazer um exercício. Agora é um outro caso. Existe na espécie humana uma herança de um tipo de grupo sanguíneo chamado MN, que segue este tipo de herança que nós vimos anteriormente. Ou seja, semelhante ao caso da cor da plumagem em galináceos, só que neste caso é na espécie humana. O grupo sanguíneo MN também é determinado por um gene que tem dois alelos. Vejam só, os alelos são representados pelas letras IM e IN, entre os quais não há dominância, ou seja, eles são codominantes. Assim, as pessoas que têm genótipo IM e M pertencem ao grupo sanguíneo M. Agora, vejam que neste caso, e ocorre também em outros grupos sanguíneos, tanto o genótipo como o fenótipo é determinado por letras. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. As pessoas que apresentam genótipo IN e N são do grupo N. E as pessoas que têm o genótipo IM e N, ou seja, são heterozigotas, são do grupo MN, que é uma mistura entre o M e o N. Assim, vejamos um tipo de cruzamento. Um casal MN quer saber qual a probabilidade em porcentagem de nascer uma criança N. Vejam só, o casal é MN, portanto ambos são heterozigotos.
Qual a probabilidade de nascer um filho N? Vejam, a probabilidade dos filhos deste casal são essas. Nós temos uma chance M do pai, M da mãe. Então, MM vai ser do tipo N, M do pai, N da mãe, M da mãe, N do pai. Portanto, duas possibilidades para MN e N do pai com N da mãe, uma possibilidade para N. Portanto, a resposta é 25%. A probabilidade de um casal MN ter um filho N é 1/4 ou 25%. Muito bem. Agora, nós vamos ver uma outra variação da primeira lei de Mendel. Foi constatado que em determinadas circunstâncias, a combinação de determinados alelos, ela provocava a morte do embrião. Então, esses genes são chamados de genes letais. Vejamos o seguinte exemplo. Em ratinhos, o gene azão, que é dominante sobre o azão determina a cor amarela e o azinho determina a cor preta, só que o azão em dose dupla, ou seja, em homozigose, é letal, ou seja, provoca a morte do embrião. Enquanto que em heterozigose, azão-azinho, ele determina a pelagem amarela em condições normais. E o alelo azinho determina a pelagem preta, evidentemente, o preto vai ser homozigoto azinho-azinho. Então, nós temos aqui azinho-azinho preto, azão-azinho heterozigoto amarelo, normal, e o azão-azão em dose dupla é letal, provoca a morte do embrião. Vejamos o seguinte cruzamento. Cruzando um casal de ratinhos amarelos heterozigotos, vejam o que vai acontecer. Como nós já vimos, o indivíduo heterozigoto produz dois tipos de gameta, metade azão, metade azinho, tanto o macho como a fêmea. Agora, vamos juntar os gametas masculinos com os femininos. Vejam, azão do pai com azão da mãe vai dar um indivíduo azão-azão. Não é? E nós já sabemos que o azão-azão em dose dupla é letal, portanto provoca a morte do embrião. Azão do pai com azinho da mãe vai dar amarelo, azão da mãe com azinho do pai vai dar amarelo e azinho do pai com azinho da mãe vai dar preto. Portanto, nós vamos ter agora proporções de 2 amarelos para 1 preto. Portanto, houve uma alteração no resultado. Por quê? Porque o indivíduo homozigoto azão-azão morre. Né? Então, o resultado vai ser esse: 2 entre 3 amarelos e 1 entre 3 pretos. Ou seja, 2/3 amarelos e 1/3 preto. Então, esse é o tipo de herança onde também ocorreu uma variação da primeira lei de Mendel. Vamos ver um outro assunto agora muito importante nas provas de vestibulares. Heredograma ou genealogias. O que vem a ser isto? É o estudo de determinada característica nas famílias. Então você pega os indivíduos de várias gerações daquela família e estuda um determinado traço, uma determinada característica. Geralmente são anomalias, né, que são estudadas através dos heredigramas. Vejamos. Os indivíduos são representados simbolicamente, né, o masculino pelo símbolo retangular e o feminino pelo símbolo por um círculo. E uma linha ligando os dois indica o casamento entre eles. No caso de casamentos entre indivíduos aparentados, casamentos consanguíneos, ele é representado por 2 linhas. Então você tem aqui, vejam, uma pequena família. Ó. O casal 1 e 2 tem 3 filhos. 2 meninas, os círculos, o 3 e o 5, e um menino, o número 4. Então, casamento, a linha vertical indicando a descendência, né? Eles são numerados, olha, 1, 2, os filhos 3, 4 e 5,
indica que esses indivíduos já existem, eles já nasceram, né? São irmãos, filhos daquele mesmo casal. Né? E agora nós vamos ver um exercício que vai nos mostrar como trabalhar com isso. Vejam, no heredograma abaixo, os indivíduos representados por símbolos cheios, ou seja, o 2 e o 8, são afetados por uma anomalia monogênica autossômica recessiva. Ou seja, esta anomalia é determinada por um gene recessivo que se encontra no cromossomo autossômico. Herança monogênica autossômica recessiva. É um gene com 2 alelos, sendo um dominante e outro recessivo. E os indivíduos azinho recessivos são portadores da referida anomalia. Indique no heredograma os indivíduos obrigatoriamente heterozigotos. Olha, vejamos. Todos esses indivíduos que têm os símbolos vazios, né, o 1, o 3, o 4, enfim, todos os demais, têm o caráter dominante. E o 2 e o 8 têm o caráter recessivo. A genealogia está mostrando fenótipo. O que nós estamos observando na família é o fenótipo. Agora nós temos que descobrir os genótipos. Portanto, por onde nós devemos começar? Ora, devemos começar pelo genótipo que nós conhecemos, que nós temos certeza, que no caso é o indivíduo afetado com o caráter recessivo, cujo genótipo é azinho. Então, voltando para a genealogia, vamos colocar azinho nos indivíduos que são afetados pela anomalia. Agora, evidentemente que todos os demais que têm o caráter dominante têm que ter pelo menos um azão. Então, todos, caráter dominante, tem que ter pelo menos um azão. Agora, vamos ver quais são os indivíduos obrigatoriamente heterozigotos. Vejam, o 5 é filho do 2. Evidente que ele tem que ganhar um azinho do 2. Da mesma forma, o 6 também é filho do 2. Tem que ganhar um azinho dele. O mesmo acontece com o 7. É filho do 2, tem que ganhar um azinho dele. Agora, vejam, o 8 é filho do 3 e do 4. Ele é azinho. De quem que ele ganhou um azinho? Ora, um azinho veio do 3 e outro veio do 4. O número 10 é filho do 7 e do 8. O que ele deve ganhar do 8? Só pode ser azinho. E o 11? Idem, mesma coisa. Também só pode ganhar um azinho do 8. Portanto, esses indivíduos todos, nós temos certeza que são heterozigotos. Agora ficou faltando o 1 e o 9. O 1, nós não temos aqui a genealogia da família dele. Não tem nem pai nem mãe dele. E pelos filhos, não é possível ter certeza se ele é azão ou azinho. Então, nós colocamos um tracinho nele. O mesmo acontece com o 9. O 9 é filho do 3 e do 4. Portanto, ele pode ser azão do pai, azão da mãe, ou pode ser azinho, azão do pai e azinho da mãe, ou o contrário, azão da mãe e azinho do pai. Então, como ele pode ser azão ou azinho, nós não temos certeza como ele é, colocamos um traço também. Portanto, a resposta deste exercício está aí, Os indivíduos obrigatoriamente heterozigotos são o 3, o 4, 5, 6, 7, 10 e 11. Mas a pergunta agora é essa: qual a probabilidade do 9 ser heterozigoto? A pergunta é, ele pode ser heterozigoto? Claro que pode, porque ele é filho do casal 3 e 4, então ele pode ganhar, ele pode ser azão do pai e azinho da mãe, ou azão da mãe e azinho do pai, ele tem 2 chances. Da mesma forma como ele pode ser azão também. Ele só não pode ser azinho, porque ele já nasceu e é normal, e o azinho é o afetado. Então, vejamos qual a probabilidade do 9 ser heterozigoto. Aí está a resposta da primeira pergunta e agora da segunda. Vejam, está aqui o casal, o indivíduo 9, filho do 3 e do 4. Olha, está aqui,
como podem ser os filhos de um casal heterozigoto? Então, nós já sabemos. Pode ser azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Só que esse aqui, ele não pode ser. Então, isso aqui nós temos que excluir. Portanto, nós só vamos jogar com essas 3 possibilidades. Qual a chance dele ser azão, azão? Ora, é uma num total de 3. E a chance dele ser azão, azinho, 2 num total de 3, que é a resposta deste exercício, que foi a pergunta, né, feita inicialmente. Ó. Qual a probabilidade do indivíduo 9 ser heterozigoto? Então, a resposta é, como vocês acabaram de ver, 2/3. Muito bem, vamos ver um outro exercício. No heredograma abaixo, os indivíduos representados pelos símbolos cheios são afetados por uma anomalia monogênica autossômica, ou seja, ela é determinada por um gene que está situado em cromossomo autossômico. O que nós vamos fazer agora? Pela análise do mesmo, conclui-se que esta anomalia é dominante. Isso é certo ou errado? E também, qual é o genótipo do número 6? Então, a pergunta é esta. Os indivíduos 1, 2, 4 e 6 afetados por esta anomalia são portadores de um caráter dominante ou recessivo? Ora, nós só temos 2 possibilidades. Ou o caráter é dominante ou ele é recessivo. Vamos ver se ele pode ser recessivo. Se ele for recessivo, os indivíduos 1 e 2, evidentemente, são azinho, azinho. Ora, o indivíduo 3, que seria dominante, tem que ter pelo menos um azão. E a minha pergunta é essa: um casal azinho, azinho pode ter um filho azão? Evidentemente que não pode. Logo, o caráter afetado não pode ser recessivo. Se ele não pode ser recessivo, ele só pode ser dominante. Então, a resposta correta é esta. O caráter afetado, os indivíduos 1, 2, 4 e 6 são portadores de um caráter dominante. Logo, quem que é azinho, azinho? Azinho, azinho são os indivíduos que têm o caráter normal. Por exemplo, na espécie humana, a polidactilia, 6 dedos nas mãos ou nos pés, é um caráter dominante. É uma anomalia, mas é um caráter dominante. E os indivíduos normais são azinho, azinho. Poderia ser esse caso aqui perfeitamente. Voltemos para o heredograma. Vejam, se os indivíduos normais 3, 5 e 7 são recessivos, azinho, azinho, todos os demais indivíduos que são afetados têm que ter pelo menos um azão. Está claro. Agora vejam, o 3 é filho do 1 e do 2. Um azinho vem do 1, o outro vem do 2, é claro. O 7 é filho do 4 e do 5. Um azinho vem do 5, o outro vem do 4. E o 6, que é filho do 5, claro que tem que ganhar um azinho dele. Portanto, qual é o genótipo do 6? Ora, o genótipo do 6, com certeza, é azão, azinho. Muito bem. Então, com isso, nós completamos os assuntos desta nossa segunda aula. Espero que vocês tenham aproveitado e obrigado pela atenção. Até a próxima.